Vamos conversar sobre um assunto a respeito do qual eu e você não temos problemas, não passamos por ansiedade, não lutamos contra o medo, nossa vida é tranquila, graças a Deus. Abra comigo, por favor, esta, que é a palavra do Senhor, Lucas 12, verso 22. Por favor, meus queridos. Diz-nos assim esta, que é a palavra sempre do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso, é uma conclusão do que ele havia dito anteriormente. Ele reprova a avareza. O nosso coração ao amor ao dinheiro e a nossa imaginação de que o dinheiro pode trazer um poder e uma falsa e uma segurança que ele não traz. Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele explica por que dessa orientação, porque a vida é mais que o alimento e o corpo, mais nos chama a olhar a ilustração da natureza. Observai os corvos, em Mateus ele chama de as aves do céu. Eles não semeiam, não ceifam, quer colher, eles não têm despensa e nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A palavra de Jesus é: você consegue alongar os seus tempos? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. E agora Jesus usa uma outra ilustração, continuando na ilustração da natureza. Antes ele fala dos animais, agora de seres que não têm vida, como os animais. A pequena flor, olha os animais, eles não fiam, eles não tecem, não constroem os vestidos para si. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, filho de Davi, o rei que fez com que o império de Israel crescesse, o rei que expandiu o trono de Judá, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, ele termina dizendo: se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós. E ele explica a razão básica da nossa ansiedade: pequena fé. Lembra de Abraão domingo? Confiança em Deus. Incredulidade é a raiz dos nossos problemas sempre. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios são os incrédulos. De todo mundo é que procuram essa. Vosso Pai sabe daquilo que vocês precisam. E aqui Jesus traz como prioridade, não é aquela ordem sequencial, mas é a prioridade, é o alicerce sobre o qual buscai antes de tudo o reino de Deus. E todas essas coisas anteriores, comida, bebida, as necessidades que vocês têm, vos serão acrescentadas. E ele agora traz uma nota de consolo que não está presente no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Veja o que vocês receberam de Deus. Isso já é suficiente para retirar do coração todas as inquietações. Vendeis os vossos bens e a esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus termina dizendo aqui: cuide do seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Se o seu coração for bom, se o seu coração for construído sobre Deus e sua vontade, com certeza você será liberto da aflição, do horror, do pavor trazido pela ansiedade. Mas se o seu coração não se desenvolver diariamente na percepção de quem é e do que Deus já te deu, que é o seu reino, você vai ser asfixiado pelas loucuras e aflições trazidas por esse grande mal que é a ansiedade. E aqui, depois de ler esse texto, que é a palavra do Senhor de Lucas 12, eu quero fazer uma pergunta: você é uma pessoa ansiosa?
Você já sofreu de ansiedade hoje? Você é aquele tipo de gente que antecipa os problemas estão longe e você já os considera como problemas que estão perto. Você é aquele tipo de gente que sofre antes de qualquer coisa acontecer e vive criando problemas antes dos problemas existirem. Você sofre pelo que você vai comer, você sofre pelo que você vai beber, você sofre pelo que você vai vestir, você sofre pela doença que seu filho pode ter, mas que não tem, e se chegar, onde é que ele vai se tratar? Você sofre se tem plano de previdência, se vai ter aposentadoria, se não tem. Você sofre se vai ficar doente. E se alguém de minha família morrer, você sofre essas coisas. A ansiedade é terrível, gente. A Leolane está aqui e ela trata de gente muito ansiosa, com frequência, no consultório dela. A ansiedade atinge homens e mulheres, velhos e jovens, doutores e analfabetos, religiosos, gente que professou a fé em Jesus Cristo e ateus. As pessoas andam com o nervo à flor da pele, são como vulcões prestes a entrar em erupção, são como barril de pólvora prestes a explodir. E a gente pode pontuar, no mínimo, duas causas da ansiedade. A primeira é a ameaça, é a possibilidade daquilo que virá a acontecer. A ameaça de um mundo que jaz do maligno, a ameaça de eu não conseguir honrar as minhas responsabilidades em dia, a ameaça de eu não conseguir prover sustento ao meu lar, a ameaça de eu não conseguir tratar da minha enfermidade quando vier, a ameaça de eu não conseguir ter uma velhice em segurança, o mínimo de dignidade, a ameaça de eu não casar, a ameaça de eu casar e casar mal, a ameaça de receber afrontas, de inimigos se levantarem. Primeira possibilidade de causa da ansiedade é a ameaça. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de perder a mãe, medo de perder a esposa, medo de perder os filhos. Certa vez um amigo encontrou com alguém desesperado. O que é isso? O cara começou a chorar. Estou com medo da minha mãe morrer, ela está doente. Não, mas eu sofro só de pensar. Eu sofro só de pensar. Ameaça. Uma outra possível causa da ansiedade é o medo. O medo é um sentimento muito comum, mas o medo não é simplesmente um sentimento. O medo é a carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Medo não é sentimento, gente. Medo é uma entidade viva, que enfia suas garras dentro do nosso coração, visando nos paralisar, nos neutralizar, nos destruir, minar nossas energias. O medo estrangula, o medo escraviza, o medo sepulta muita gente. O medo é uma entidade, é um espírito. E para combater o medo, Paulo relembra Timóteo na segunda carta, no capítulo 1, dizendo: Deus nos tem dado um espírito de poder, é o dinamis, não espírito de medo, para animar Josué a entrar na terra prometida, diante dos vários desafios que ele tinha à frente. Entrar em Jericó, uma cidade com muros de 18 metros de altura e 3 metros de largura, uma cidade fortificada. Deus aparece a Josué e diz: não tenha espíritos que escraviza e que destrói. É a outra causa da ansiedade, medo. E vários são os efeitos da ansiedade. Primeiro, reações físicas. Estabelecido pela ciência, mais de 50% das doenças são pontuadas como doenças psicossomáticas, relacionadas à maneira como a gente pensa, como a gente lida com a vida, como a gente interpreta os fatos. É a psique influenciando no organismo. É você estar preocupado por uma situação que ainda não se concretizou, o estômago roeu, veio a diarreia, veio a insônia, fica a noite sem dormir. Vem a depressão, vem a dor de cabeça, o olho começa a tremer, a saltar, a balançar, melancolia, amarguras vidas, problemas que não são tratados, reações físicas, doenças psicossomáticas. O outro efeito da ansiedade são as reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade, alguém disse, é o útero onde é gestada a incredulidade. Essa frase é muito forte. A ansiedade
é o útero onde é gestada a incredulidade. Jesus diz, são os gentios que se preocupam com essas coisas. Gentio é gente que não confia, não teme e não anda com Deus. Ponto 1, o que não é ansiedade? Em primeiro lugar, ansiedade não é você desprezar as necessidades do corpo. Jesus mesmo nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que o problema da nossa vida é que a gente pega o corpo humano, as nossas necessidades humanas, e a gente reduz o ser humano a um animal. Parece que tudo que o ser humano precisa é relacionado à satisfação do seu prazer. Dessa perspectiva animal, alimentar suas paixões, seus desejos. Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. A gente tem sim que prover comida, prover roupa, prover casa, prover segurança para nós e para aqueles que nos cercam. Ansiedade também não é proibir o cuidado ou a preocupação quanto ao amanhã. A Bíblia nos fala das formigas, que no verão trabalham para juntar para o inverno. Nós temos as aves, que é o exemplo que Jesus usa, que migram no verão, no final de uma estação, para fugir do inverno terrível e assim preservar a sua vida. Ansiedade não é você não se preocupar com o seu futuro, ter uma velhice com o mínimo de dignidade, ter uma reserva. Ansiedade também não é você estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos deixar de correr atrás do nosso sustento, não podemos cruzar os braços e dizer, meu Pai Celestial vai prover. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que se qualificar, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer para a glória de Deus, na certeza de que, enquanto vivemos nesse mundo, através das nossas profissões, exercendo nossas vocações, Deus proverá o pão sobre a mesa, mas é comendo no suor do rosto. Ansiedade não é você cruzar os braços e dizer, acabou, Deus vai prover tudo. Não, eu corro atrás. Ansiedade não é você estar isento de ganhar a vida, isso não é ansiedade. E ansiedade também não é estar isento das dificuldades. Estar livre da ansiedade e estar livre das dificuldades são coisas diferentes. Veja que Deus, Ele faz a erva do campo crescer, mas essa erva do campo, o sol vem sobre ela, queima essa erva do campo e ela é lançada ao fogo. Veja que Deus alimenta os passarinhos, mas o passarinho vai lá, come uma sementinha que foi plantada pelo ser humano, banhada de agrotóxicos, e o passarinho morre. Os animais, as plantas, passam por intempéries, passam por dificuldades. Ansiedade não significa que nós estamos livres de dificuldades, isso não é... Preocuparmos com dificuldades, tentar nos ver livres das dificuldades, não tem nada a ver com ansiedade. Isso não é ansiedade. O que é ansiedade? Em primeiro lugar, a ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade significa rasgar. Lucas, no versículo 29, fala da inquietação, que significa aquele constante suspense. No grego do primeiro século, onde foi escrito o Novo Testamento, tanto a inquietação quanto o constante suspense eram usados para descrever os barcos jogados de um lado para o outro. Lembra de Jesus no barco dormindo? Seus discípulos com ele acordados em desespero, ventos fortes, tempestade vindo. Os discípulos entram em desespero e dizem, vamos perecer, vamos morrer. Isso é ansiedade. É você estar inquieto, você estar fragilizado e ser lançado ao desespero diante da possibilidade de uma ameaça que visa te destruir. Ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões, o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão das preocupações em relação ao futuro. Ansiedade acontece quando ela vem, você fica crucificado entre dois ladrões, o ladrão do passado, das possibilidades que você não aproveitou, dos caminhos que você não seguiu, e agora você está escravizado a um presente cheio de limitações, e você visualiza um futuro sombrio. Ansiedade, se você deixar ela entrar no teu coração e fincar raízes, ela vai te crucificar entre dois ladrões terríveis. A ansiedade é enganadora, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Podemos sofrer um mal fictício, sofrer
imaginando uma situação que realmente não existe, gerada por nossa perspectiva. Os discípulos estão vendo Jesus andando sobre as águas, no meio da madrugada, só que eles não enxergam que é Jesus. Eles acham que é simplesmente um fantasma. E por acharem que é um fantasma, eles são tomados de pavor, quando deveriam ser tomados de descanso e exaltação, porque o seu rei está vindo ao seu encontro. A ansiedade é enganadora porque ela não nos faz olhar Deus governando aquela situação. Que vocês devem se lembrar muito bem quando Davi viu o gigante Golias. A reação de Davi diante de um problema monstruoso e a reação de todos os soldados de Saul diante do mesmo problema monstruoso. Os soldados de Saul em desespero, o pequeno Davi dizendo: eu lutarei porque o nome do meu Deus que está comigo está sendo afrontado. A ansiedade é enganadora, porque ela não nos faz enxergar o Deus soberano por trás das possibilidades, usando as possibilidades para sair triunfante. Vocês se lembram de Eliseu, quando um grande número de soldados inimigos cercam sua casa, ele está com seu pupilo, com seu funcionário, com seu ajudante. O seu ajudante entra em desespero e diz: o exército está vindo para nos destruir. Eliseu diz: calma, meu filho, maior é aquele que está com a gente do que aquele que está com eles. Como assim? E aí Eliseu ora: Deus, dê olhos para esse menino enxergar. Quando Deus dá olhos para o servo Eliseu, ele vê uma multidão de anjos ao redor da casa de Eliseu, protegendo-os. A ansiedade, ela gera uma preocupação enganadora. Ela faz com que a gente tire os olhos de Deus e coloque os olhos nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança. Onde começa a ansiedade, a fé termina. Onde começa a ansiedade, a fé termina. A ansiedade, ela está gestando, fazendo crescer a criança da incredulidade. No versículo 25 de Lucas 12, Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A ansiedade, Jesus traduz de maneira muito clara, é inútil. Côvado aqui, que é uma medida de comprimento entre 42 a 45 centímetros, não significa estatura, mas a prolongar a vida, a dilatar a vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode aumentar o curso de sua vida? O ansioso, na verdade, tem poder sim, não de aumentar, mas de encurtar a sua vida. A preocupação, segundo Jesus, ela não dilata, mas ela retrai as possibilidades, ela te mata aos poucos, ela rouba suas forças, ela mata seus sonhos, ela mina a sua saúde, ela enfraquece sua fé, ela tira a sua confiança em Deus. Os hospitais e os cemitérios estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. A raiz da palavra ansiedade é estrangular. Estrangular significa que você está sendo puxado numa direção diferente. A oxigenação está tendo ruptura na sua vida. Estrangular é roubar você de você mesmo. A ansiedade rouba de você a sanidade, rouba de você a paz, rouba de você a confiança, rouba de você a energia, tira de você as rédeas da vida, tira de Deus as rédeas de sua vida e põe sobre um fantasma alheio o controle de sua vida. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje pela possibilidade do amanhã. Vocês se lembram de Abraão no último domingo, quando eu preguei sobre a primeira crise de Abraão, que é a crise das possibilidades? Abraão sai de sua terra tomado pela percepção de que Deus falou com ele. Abraão levanta um altar em Gênesis 12 e ele diz: Deus, eu recebo tua palavra, eu sou grato por tua palavra e eu sei que o Senhor cumprirá suas promessas em minha vida. Mas quando ele entra no Egito, a maior potência planetária, ele diz: opa, pode ser. Olha a possibilidade de que vejam que tu és bonita, me matem. Então você não é minha esposa. Ansiedade age assim. Crise das possibilidades. São as pessoas que se preocupam com os exames, com o emprego, com as casas, com a saúde, com o namoro, com empreendimentos, com dinheiro, com casamento, com investimentos. Mas os temores e as preocupações, muitas vezes,
jamais se concretizarão. Deus sempre cuida de nós. Estava no final da tarde andando com a Raquel, indo para casa, e dizendo, meu Deus, como a gente tem dificuldade em parar para agradecer a Deus. 5 minutinhos por dia, fecha seus olhos, se concentra. O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida naquele dia? E eu falei, Raquel, eu estou impressionado. Meia-noite a gente vai para o hospital, essa madrugada, aí correndo com o Marcelo, estava passando mal. Aí fica até as 3 da manhã em hospital. E aí o Marcelo amanhece melhor, não precisa tomar os medicamentos que foram escritos, os antibióticos, que está melhor. Aí eu lá meio zumbi, porque ontem visitei o dia inteiro, cheguei em casa e eram 11 e tanto da noite, cansado, levei minha carteira para o hospital, perdi minha carteira, só me dei conta que tinha perdido meus documentos, minha carteira com dinheiro, com cartão, com tudo, hoje de manhã quando eu acordei. E aí o telefone toca, eu já liguei em tudo quanto é lugar, liguei no banco, passou seus contatos, estou com a sua carteira, está aqui, você pode vir em tal lugar, está aqui seu dinheiro, seus documentos, tudo. Aí você vai, busca seus documentos, você busca, está lá. E aí você vai para um lugar, você conversa com alguém, você tem olhos para ver, você tem braços para abraçar. Aí você senta num lugar para almoçar, tem o arroz, tem o feijão, tem a carne, tem... Meu Deus, eu posso perceber o sabor do alimento. Eu tenho pessoas com quem compartilhar de relacionamento. Você tem o seu abrigo, a cama todo dia, a coberta para aquecer do frio. Graça, 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 graça. É por isso que Jesus diz, ansiedade é o ato. Se levanta, se edifica sobre a incredulidade. Homens de pequena fé. Sempre homens de pequena fé. A ansiedade é cega. No versículo 23, Jesus diz, porque a vida é mais que o alimento e o corpo muito mais do que as vestes. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consegue e daquilo que a gente conquista. E Jesus diz, não. A vida não se resume àquilo que você vê, àquilo que você veste, àquilo que você comeu hoje. A vida se resume ao fato de que você foi um cidadão amado na eternidade, salvo por Cristo Jesus e na eternidade. A nossa visão é míope. A gente se contenta com pouco quando Deus tem muito para nos dar. A vida é muito mais do que essas experiências sensoriais que a gente tem. Se vai passar no vestibular, se vai ser aprovado do concurso, se vai se tornar funcionário público ou não, se vai poder sair de férias, quando vai sair de férias, para onde será a viagem, quanto vai gastar na viagem, a grife que vai estar em sua camisa, em seu vestido, em seu sapato, a marca no smartphone, é muito mais do que isso. Deus se preocupou em conceder a vocês o seu reino. Veja os argumentos de Jesus contra a ansiedade. O primeiro argumento é do maior para o menor. O primeiro argumento de Jesus é para o menor. Se Deus veste assim vocês, se Deus veste assim a planta e alimenta os pássaros, o que você acha que Ele vai fazer com vocês? Depois o argumento é do menor para o maior. Se Deus cuida dos pássaros e das plantas, o que você acha que Ele vai fazer com quem Ele ama muito mais que pássaro e planta? Essa é a solução de Jesus para a ansiedade. A ansiedade é incrédula. Versículo 30, Jesus diz, porque os gentios de todo o mundo, e veja que esse não é um luxo do anapolino, do goianiense, do jataiense, do paulista, todas as pessoas em todo o mundo estão correndo atrás de projeções de ídolos que vão trazer saciedade para o seu apetite. O tempo todo, no mundo todo, no mundo todo, no mundo todo. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, minha reputação, minha segurança, minha saúde, a minha segurança, a saúde dos meus filhos,
a saúde da minha mulher, a saúde do meu marido, a previdência para o futuro, isso, aquilo, correr, trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, minha saúde sendo minada, minhas energias se dissipando. Isso é um problema de todas as pessoas de todo o mundo. Todas as pessoas, todos os gentios de todo o mundo buscam essas coisas. A ansiedade é incompatível com a fé cristã. É incompatível porque a fé cristã nos convoca a olhar por um Deus que está acima das nuvens, governando sobre as tempestades. A ansiedade é incompatível com a fé cristã, porque a fé cristã nos convoca a olhar por um Deus que na eternidade é a nossa vitória em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que somos mais do que vencedores. Paulo escreve a carta aos Filipenses preso, abandonado pelas igrejas que plantou, com frio, com sede, tendo sua liberdade cerceada. E a carta aos Filipenses, que tem 4 capítulos, em 16 vezes aparece a expressão alegria, alegrai-vos, alegria, alegrai-vos, alegria, alegrai-vos. Porque Paulo entende que a alegria e o contentamento não são construídos sobre circunstâncias felizes, sobre circunstâncias ideais, sobre circunstâncias prósperas. Mas a paz que excede todo entendimento é construída na certeza de que nós podemos passar todas as coisas porque temos um Deus que nos fortalece. A ansiedade, ela é um golpe contra a nossa confissão de fé, ela não é cristã. A ansiedade é gerada no ventre da incredulidade. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior, isso é pesado, ao de animais e ao de plantas. Quando a gente fica ansioso com tudo, nós estamos vivendo num nível inferior ao nível de animais e ao nível de plantas. Eu não estou dizendo isso aqui, pastor está sendo duro com nós, não. Estou sendo duro comigo também, viu? Porque isso aqui é um golpe em meu próprio coração. Quando a gente fica ansioso com tudo, nós temos menos fé que animal e que florzinha que é vestida por Deus, que amanhã vem o sol, queima e aquela flor foi embora. Jesus diz, olha os pássaros. Jesus nos ensina a teologia dos animais. Aprende a confiar em Deus. Como? Olha para passarinho, eles têm muito para te ensinar. Aprende a confiar em Deus com quem? Olha para as plantas, elas têm muito para te ensinar. Jesus chama a natureza para se tornar nossos professores, para que a gente seja liberto de um mal tão terrível que tem destruído muitos de nós, inclusive muitos que estão nessa noite aqui presentes. Como vencer a ansiedade? Essa é a pergunta que a gente faz. Em primeiro lugar, saber que Deus é nosso Pai e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Versículo 30, porque os gentios de todo mundo aqui procuram estas coisas, mas vosso Pai, qual é o verbo que aparece aí? O que aparece no verso 30? Mas vosso Pai sabe. Deus sabe do que eu preciso. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Deus nos ama, Ele é nosso Pai, Ele sabe que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não dará uma cobra. Deus sabe. Antídoto para a ansiedade é saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Segundo antídoto que Jesus dá, saber que Deus já se agradou em nos dar seu reino. Versículo 32. Não temais, vocês são frágeis mesmo. Ó, pequenino rebanho. Vocês sentem mesmo o impacto da vida. Sentem a pressão de tudo. Vocês são pequeninos mesmo. Mas vocês são amados por Deus.
e o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Segundo antídoto para a ansiedade, Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Poxa, eu imaginei que o pastor falaria outras coisas aqui, verdades médicas, terapêuticas, tantas outras coisas. Nós somos a comunidade erigida sobre a palavra, edificada sobre a vontade de Deus. E todas as nossas neuroses e loucuras, elas são fruto de idealizações e projeções desse mundo que jaz do maligno. O que nós precisamos é da palavra de Deus, que quebra todos os sofismas, as mentiras que nos atraíram, que nos fisgou e que tem nos destruído. Veja o nosso estilo de vida doentio. Levantamos de madrugada, o dia inteiro somos estimulados por imagens, por cores, por informações. Trabalha-se 2 turnos, trabalha-se 3 turnos, porque precisa-se de mais. Quando chega 10 da noite, não consegue desligar, não consegue pôr hoje um celular mais, um silencioso e virar ele e dizer, chega, deu, por hoje deu. Não consegue. Aí liga a TV, mais estímulo. Aí dorme meia-noite, dorme 1 da manhã, dorme 1:30 da manhã, não consegue mais conversar direito, está impaciente, porque no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar, mais estímulo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. A gente recebe estímulo demais o tempo todo. Leolane agradece, né? Porque um monte de gente, porque vive um comportamento autodestrutivo, sabotado, onde você é o sabotador de si mesmo. E Jesus diz, tem coisas tão simples para libertar. Em primeiro lugar, sabe que tem um Deus que te ama, que te valoriza muito mais do que as pessoas te valorizam, e que não te olha pela cor da tua pele, não te examina pelo pedigree do seu calçado, pela grife da sua camisa. Olha para o Deus que te ama, que concedeu a você, através do assassinato maldito de seu filho no Calvário, o reino. Descansa nesse Deus. Vive um dia de cada vez, lutando, trabalhando, mas calma, descansa nesse Deus. Dorme na hora certa, acorda na hora certa, trabalha na hora certa, pelo tempo certo. Curte tua família, celebre com teus amigos, festeja a tua vida, cultue o teu Deus, abrace, beije, perdoe, peça perdão, viva um dia de cada vez, abra a palavra, delicie-se na riqueza da palavra que Deus gratuitamente te deu. Mas eu não tenho tempo. Quem disse que você não tem tempo? Quem disse? Seu trabalho? Seu chefe? Ou é você que diz para você mesmo, eu não tenho tempo, porque eu não acredito que Deus suprirá minhas necessidades. É por isso que Jesus diz, homens de pequena fé. Aprenda com os passarinhos e aprenda com as plantas. Terceiro antídoto para a ansiedade é saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades, versículo 31. Eu tenho que cuidar das coisas de Deus. Deus não precisa que nós cuidemos das coisas dele, mas Deus deu um privilégio para nós, que é sermos cooperadores dele. Você imaginou um negócio desse? Paulo nos chama de cooperadores de Deus. É por isso que no versículo 31 Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. É o domínio de Jesus Cristo sobre todas as áreas de sua vida. E todas estas coisas que a gente tanto loucamente e neuroticamente corremos atrás, não serão acrescentadas. E na medida em que essas coisas virem na porção certa, por nosso coração estar sendo construído sobre alicerces corretos, nós teremos paz. Com as coisas vindo aos montes, saberemos administrá-las,
Elas não serão nossas senhoras, mas nós as administraremos para a glória de Deus. E quando as coisas que tanto nos preocupam vierem em pouca quantidade, nós não nos desesperaremos, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, por estarmos sendo construídos sobre a graça e o reino de Deus, vai marcar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O quarto e último antídoto para a ansiedade é saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. O quarto e último antídoto para a ansiedade. E talvez você tenha que tomar essa decisão hoje, como eu preciso tomar essa decisão hoje. Mudar o rumo de alguns dos nossos investimentos. Versos 33 e 34 nos diz assim: vendei, dá esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O nosso problema, gente, não é a busca pelo prazer, mas o nosso principal problema é com prazer. O que Jesus, nada menos que o reino, mas os investimentos errados. A gente é desafiado por pela voz de Jesus aqui, a colocação no lugar onde há riqueza que não perece, não na terra, a colocar o nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de viver ansiosos pelas coisas dessa vida, em vez de juntar tesouros para nós mesmos. Jesus, ele traz um antídoto simples aqui para a ansiedade. Reveja e repriorize seus investimentos nessa noite. Lembra do jovem rico? Jesus, e aí? Ok, meu querido, isso é bom demais, né? Então, abra mão de tudo e me siga. Quando você abrir mão de tudo para me seguir, você vai ter um coração joia. O jovem vai embora daquele encontro com Jesus, porque era portador de muitas propriedades, e o coração dele estava escravizado ao dinheiro. E sem sombra de dúvidas, o amor dele ao dinheiro trazia muitos fantasmas que o assombravam com grande frequência. Talvez você tenha pouco dinheiro, e ainda assim você vive assombrado, porque não é a quantidade de dinheiro que age como o Senhor que te assombra. E o que Jesus nos chama é independente da quantidade, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mais uma vez, o que é esse reino? Não é a percepção, mas é o convencimento claro de que Deus é Deus. Se faltar o pão, Deus é Deus. Se o pão vem em abundância, Deus é Deus. E eu vou repartir esse pão para quem está faltando. E Deus vai se mostrar Deus em minha vida, quando eu for usado para pôr pão na mesa de quem não tem pão. Deus é Deus. Quando eu tenho condições de fazer uma baita viagem com a minha família, eu vou celebrar isso, olhando a criação e em ação de graças com a minha família, dizendo: Deus é Deus. Quando Deus for Deus, um simples almoço com arroz, um feijão e uma farofa serão motivos de celebração. Se Deus é Deus, portas que se fecham serão motivos de ações de graças. Portas que se abrem serão motivos de culto e de gratidão. Se Deus é Deus, não há espaço para o medo. Se Deus é Deus, não há espaço para desconfiança. Se Deus é Deus, não foram os amigos que te traíram. Não é o desemprego que vai te destruir. Se Deus é Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, de vestir, são as necessidades da vida. Vosso Pai, vocês não são órfãos mais, foram adotados. Sabe
Deus é onisciente. Você conhece você sabe o que significa a onisciência de Deus? Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás. Aí já é onipresença, né? Se desça ao mais profundo abismo, lá estás. O que é onisciência? Antes que o pensamento venha, o Senhor já conhece. O Senhor conhece o meu dia e o meu andar. O Senhor sabe para onde vou e para onde vou deixar de ir. Antes que a palavra venha à minha língua, o Senhor já a conheces toda. Antes que a palavra venha à minha língua, o Senhor já conheces toda. E Jesus diz, Deus sabe do que vocês precisam. É o mesmo Deus do Salmo 139, presente aqui nos lábios de Jesus. Antídoto para a ansiedade. Sou filho de Deus. Deus sabe do que eu preciso. E eu preciso reinventar meus investimentos. Realocar meus investimentos. Eu preciso reordenar a minha vida. Mas, e como a gente tem mas, né? Tudo que o pastor falou é bonito, mas ele não sabe a minha vida. Mas, não deixa eu trabalhar 16 horas por dia para ver, não. Mas, olha a incredulidade. Ok, continua com os mais. Leolane agradece. Marcelão, psicólogo, agora vai amar vocês. Continua com mais. Os nossos companheiros aí, psiquiatras, vão adorar a presença de vocês. E os 300, 400, mais os medicamentos com os efeitos colaterais. Mas pode ir com mais, mas eu não posso. Não tem tempo para amigo, para sentar à mesa, não tem tempo para rir, não tem tempo para ir para o cinema, não tem tempo para beijar, não tenho tempo para namorar, não tenho tempo, mais. Ok. Os gentis que procuram essas coisas. Só lembra disso, gente. Vosso Pai sabe de tudo o que você precisa e Ele se agradou em dar a vocês o seu reino. A gente tem um reino de Deus à disposição e à espera, e nós nos contentamos com migalhas. É por isso que Jesus diz, ó homens de pequenina fé. Eu quero te convidar a sair daqui nessa noite, todos os dias, a partir daqui, questionando o seu mas. Quando alguém perguntar para você, e aí? Está fazendo uma caminhadinha? Não, porque você não conhece. E aí? Como é que está o seu casamento? Você está saindo com a sua esposa, dando as namoradas? Não tem tempo. É o mas. E aí, você está tendo relacionamento com seu filho, brincando com seus filhos enquanto são crianças? Não, porque... Ou mais. Está cuidando da sua saúde? Não, você não sabe a minha vida. Olha o mais de novo. Ó pequenino rebanho, Deus sabe de tudo que vocês precisam e Ele se agradou em dar a vocês o seu reino. Essa mensagem não é pastor Renato, viu, gente, trazendo para vocês. Porque pensa num cabrinha que precisa tomar as pancadas de Deus e ser moldado nessas áreas também. Vamos orar? Eu acho que a nossa oração tem que ser por confiança de que Deus é Deus.